O que é o operador divergente? Qual a sua função? Como definimos a divergência de um vetor? Como calculamos o fluxo de um vetor por uma superfície? O mesmo vetor pode apresentar fluxos diferentes em superfícies diferentes? Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo à parte 5 da série sobre o divergente e o teorema da divergência, uma introdução. Estamos particularmente interessados na aplicação da divergência e do teorema da divergência no eletromagnetismo, em fluxo elétrico. Para isso, então, neste vídeo veremos os seguintes assuntos: o operador divergente, uma breve revisão, veremos alguns exercícios resolvidos e comentados, e no final faremos algumas considerações sobre os assuntos vistos. Vamos começar com o primeiro item, o operador divergente, uma breve revisão. O divergente é um operador matemático diferencial vetorial que transforma um vetor ou campo vetorial em um escalar, um número. O divergente ou a divergência mede a tendência de um campo vetorial expandir ou contrair em um ponto. No eletromagnetismo, a divergência é uma ferramenta para determinarmos se existem fontes ou sumidouros em uma região. Muito mal comparando, uma fonte é a torneira jorrando água. Um sumidouro é o ralo. A definição do divergente do vetor D em uma superfície fechada S, caracterizada por um volume diferencial ΔV, é: divergente D é o limite quando ΔV tende para zero da integral de superfície fechada de D escalar ds sobre ΔV. Vamos ver cada termo dessa equação dessa igualdade. Isto é o operador divergente, que opera sobre um vetor ou um campo vetorial. O nabla, o triângulo invertido com flecha e o ponto, representam o divergente, um operador cujo resultado é um escalar. O resultado desta operação é um escalar, o divergente do vetor D. Estamos calculando o divergente de D. Vemos agora o lado direito da equação. Limite do volume limitado pela superfície é S tendendo a zero. Então estamos trabalhando com um volume, um limite de um volume. Agora temos uma integral de superfície fechada do produto escalar de um vetor densidade sobre a área e um vetor elemento diferencial de área. Observe que a superfície fechada, a definição do divergente. Esse é o elemento diferencial de volume, este é o nosso produto escalar. O fluxo do vetor D na superfície fechada S é essa equação mostrada. Divergente e fluxo em superfície fechada estão interligados. O divergente para o campo elétrico é o fluxo elétrico total que atravessa uma superfície fechada, quando o volume delimitado por essa superfície fechada tende a zero em um ponto desse volume. Sim, deve haver uma carga elétrica ou uma distribuição de cargas elétricas nesse volume, para esse divergente ser diferente de zero. E como é que se define o divergente em coordenadas cartesianas? Conforme mostrado, o divergente de D, uma soma de três derivadas parciais. Esse termo é a derivada parcial ou a taxa de variação da componente de x do vetor, o dx, com a direção x, taxa de variação com a distância. Esse termo responde a seguinte pergunta: como a componente em x do vetor D varia com a distância na direção do eixo x? E como se calcula o fluxo de um vetor A em uma área aberta S? Fácil. Integral de superfície aberta do vetor A vezes o elemento diferencial de superfície considerado. Área aberta. ds, elemento diferencial de área de S na direção do vetor. Lembra do vento e da vela do barco? Aí temos um paralelepípedo formado por 6 faces, com cada vértice com a sua respectiva coordenada cartesiana. Observe que um dos vértices está em 0, 0, 0. A origem dos eixos coordenados cartesianos. Se nós pegamos a superfície frontal, a mais próxima da nossa visão, teremos um elemento diferencial de área dy dz. E o vetor aponta para fora, portanto, na direção AX. Seria a área S1. A área S2 é o topo daquele paralelepípedo. Então, ele vai ser definido como dy dz e o vetor é na direção positiva de z, ou AZ. Já a lateral direita, a área diferencial é dz dx e o vetor aponta para a direita, na direção positiva do eixo y, portanto, AY. S1, S2, S3, formando três faces do nosso paralelepípedo. Vejamos agora
para a face traseira, dy dz, só que agora o vetor superfície aponta para fora da superfície fechada, portanto aponta na direção contrária do eixo x, por isso menos ax. A lateral esquerda, o vetor de superfície apontando para fora, aponta na direção de menos AY, e a tampa inferior aponta em menos AZ. Fechamos agora a nossa figura, as partes que não são exatamente visíveis. Aí está, vetores e áreas diferenciais do paralelepípedo, da parte frontal S1, S2, S3, da parte traseira, lateral esquerdo, parte de baixo e a tampa traseira. 6 superfícies. Fizemos agora então exercícios resolvidos e comentados. No nosso primeiro exercício nós temos essa figura caracterizada pelos pontos de coordenadas mostrados. Nós vamos considerar o fluxo do vetor A na superfície S2 desse paralelepípedo. Então, do paralelepípedo total, nós queremos o fluxo em S2. O vetor A é dado por 3xax mais y menos 3ay mais 2 menos zaz. Considero o vetor em coulomb por metro quadrado e as dimensões em metro. Vejamos, a superfície S2 em z igual a 3 é o topo, limitada pelos pontos A, B, E e F. Vejamos então as coordenadas desses pontos. A, 1, 0, 3. B, 1, 2, 3. E, 0, 0, 3. F, 0, 2, 3. Esses são os pontos que limitam S2. É o topo. O elemento diferencial, o vetor elemento diferencial de área ds2 vai ser dado por dx vezes dy apontando para fora da superfície. Então, na direção positiva de z, AZ. ds2 vetor dx, dy, az. Veja a variação de x e de y. Na superfície S2, a coordenada x varia de 0 até 1 e a coordenada y varia de 0 até 2. O vetor superfície aponta para fora da superfície fechada, na direção de z. Vamos determinar o fluxo pela superfície? O fluxo vai ser a integral de superfície a ds. Para a superfície S2 em z igual a 3, observe que em S2, z é constante igual a 3. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o vetor A e vamos substituir z por 3 em AZ. 2 menos 3, menos 1 AZ. A superfície diferencial, como nós vimos, é dx, dy, AZ. Quando nós vamos multiplicar o vetor AZ por AX, vai dar 0. Por AY vai dar 0. Por AZ dá 1. Então, vamos ficar agora com, em z igual a 3, o produto ADS2 é simplesmente menos dx, dy. Vamos calcular agora a integral de superfície, para calcular o fluxo. Então, temos agora que integral de superfície de ADS2 é integral dupla. X varia de 0 até 1. Y varia de 0 até 2. De menos dx dy. Substituindo a integral direta, temos menos 2 coulombs. O fluxo do vetor densidade, fluxo A, na superfície S2 é menos 2 coulombs. Imagine o A sendo o vento e S2 é a vela do barco. O fluxo elétrico é expresso em unidade de carga elétrica, coulomb. Aliás, como já disse Gauss, fluxo elétrico é igual à carga elétrica envolvida nessa superfície fechada. No próximo exercício, para a mesma figura paralelepípedo, agora queremos calcular o fluxo do mesmo vetor A, mas na área S3. O que caracteriza a S3 em coordenadas? Y igual a 2, constante. Quais são os pontos que limitam S3? B, C, F, G. As coordenadas dadas por B, 1, 2, 3, C, 1, 2, 0, F, 0, 2, 3 e G, 0, 2, 0. O vetor elemento diferencial de área ds3 da superfície S3 é dx, dz na direção a y. Na superfície S3, a coordenada x varia de 0 a 1 e a coordenada z varia de 0 a 3. Vamos precisar desses valores para os limites das integrais. O vetor superfície aponta para fora da superfície fechada, portanto, na direção positiva de y. Por isso é AY positivo. Para determinar o fluxo pela superfície, agora vamos primeiro determinar quanto é que vale o A em y igual a 2. Então, pegamos o vetor A e substituímos y por 2. Então, nós teremos 3xax, 2 menos 3, menos 1ay, mais 2 menos eaz. A superfície diferencial, como nós vimos, é dx, dz, ay. Quando nós formos multiplicar a nossa superfície diferencial pelo vetor, ay vezes
vezes a x, 0. A y vezes a z, 0. Só vai ficar y vezes a y, que é 1. Então fica menos dx dz. Esse é o valor do produto em y igual a 2 de a escalar ds3. Vamos agora substituir na nossa integral, a ds3. X varia de 0 a 1 e z de 0 a 3. Lembra que nós vimos esse limite? De menos dx dz. Substituindo, nós temos menos 3 coulombs. Negativo, um subnouro. O fluxo do vetor densidade de fluxo A na superfície S3 é de menos 3 coulomb. Sim, fluxo elétrico é expresso em unidade de carga elétrica, coulomb. Aliás, como já bem disse Gauss, fluxo elétrico é igual à carga envolvida na superfície fechada, que vai atravessar o fluxo que atravessa a superfície fechada também. Vemos agora a nossa situação. Nós temos o vetor A, mostrado, temos a primeira superfície S2 e calculamos que o fluxo é menos 2 coulombs. Para a segunda superfície, para esse mesmo vetor, o fluxo agora é de menos 3 coulombs. Então, nós estamos vendo que o fluxo vai variar da superfície do vetor. O mesmo vetor em superfícies diferentes pode ser até igual, depende do vetor, pode ser até 0. Então, pode ser qualquer valor, 0, positivo ou negativo. Tem que fazer a conta. Aí está uma breve bibliografia sobre eletromagnetismo. Faremos agora algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Estamos calculando o fluxo que passa pela superfície de um paralelepípedo. O início para calcularmos o fluxo total que passa pela superfície fechada. Da própria definição de divergente, observamos que este é um passo básico e fundamental para calcularmos a divergência do vetor ou campo vetorial. Nesta série, estamos preocupados apenas quando o fluxo é um fluxo elétrico, D, expresso em coulomb por metro quadrado. Sabemos que o divergente deverá ser expresso em coulomb por metro cúbico, densidade volumétrica. E o teorema da divergência, onde é que entra nisso tudo? Aguarde. E no próximo vídeo, nós veremos ainda mais exercícios resolvidos e comentados, mais cálculo de fluxo. Não posso esperar. Nos vemos até lá no próximo vídeo. Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.